A creepypasta de hoje é medonha. É sério. A saga Bloodworth se trata de 6 histórias que se conectam. É uma vibe meio pen-pal, só que ela é 10 vezes mais gráfica e muito pior do que vocês possam imaginar. A primeira história se chama Calmaria Antes da Tempestade e a gente vai acompanhar o nosso protagonista que se chama Christopher, a irmã gêmea dele, a Abby, e um amigo que eles fazem que é o Jonah. Eles vão até a casa desse Jonah quando algo macabro acontece. O que acontece, Nath? Aí você vai ter que assistir o vídeo para poder descobrir e também para entender tudo o que aconteceu realmente. Antes do vídeo começar, quero deixar o aviso aqui que, primeiro, a creepypasta ela é realmente muito gráfica mesmo. E segundo, a história trata de temas como o abuso. Eu censurei algumas partes, como vocês já sabem que eu faço, mas mesmo assim o tema se faz presente e eu sei que é gatilho para muitas pessoas. Antes do vídeo começar, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas. Considere se tornar membro do canal, pois assim você apoia o canal e apoia o meu trabalho. E galera, os que me acompanham no Spotify, saibam que agora tem como você se tornar membro também. É só você pesquisar Covil da Nath Apoia-se e clicando para fazer parte, você vai ser redirecionado para a página do Apoia-se, fazendo tudo que eles pedem, você vai ter acesso aos episódios exclusivos, que inclusive já tem. Enfim, eu acho que vocês já sabem, peguem os seus cafés, seus tricôs, seus crochês, suas costuras, seus halteres, seus trabalhos, seus produtos de limpeza. Enfim, gente, é uma lista realmente muito grande, eu fico muito feliz que vocês vão adicionando cada vez mais coisas e a gente vai contando aqui em cada vídeo. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Depois de começar, não pare. Bom, foi isso que meu terapeuta disse. Você está prestando atenção? Escreva tudo, disse ele. Escreva tudo para lidar com a situação. Se for preciso, preencha as lacunas, crie uma narrativa fluida, habite os corpos daqueles que tiraram de você. Veja o que eles viram, sinta o que eles sentiram. Então, você vai ter uma ideia de como tudo se encaixa. Algumas peças sempre estarão faltando, mas você finalmente vai poder descansar. Escrevi tudo do ponto de vista deles. Alguns de vocês ficarão confusos e não entenderão. Tudo bem, porque agora é a minha vez. É hora de alinhar os pontos. Hora de virar o primeiro dominó. O que aconteceu comigo e com os meus amigos ao longo de 6 anos do ensino fundamental é a peça final desse quebra-cabeça. No final dessa série, talvez você se surpreenda. Não se trata de uma tentativa de ganhar dinheiro e não haverá ouro no fim deste arco-íris. Minha história brilhará nesse lugar por um breve período de tempo e, em seguida, afundará sob a nova vida que chega à medida que começa a apodrecer. Exatamente como deveria. Mais um corpo adicionado à pilha. Meu nome é Christopher e essa é a minha história. Abra isso em uma aba em segundo plano e vamos acabar logo com isso. O nome da minha irmã gêmea era Abby. Abby e eu conhecemos Jonah no primeiro dia do jardim de infância. Numa turma cheia de crianças de 6 anos inquietas, ele se destacou da única maneira que uma criança daquela idade conseguiria. Jonah ficou quieto. Ele estava parado. Nossa professora, a senhora Williams, nos sentou em ordem alfabética. Abby sentou à minha esquerda e Jonah à minha direita. Eu gostava do Jonah, gostava da calma dele, enquanto muitos outros da turma corriam e gritavam. Nós 3 nos tornamos amigos nas semanas seguintes. O Jonah passava muito tempo na nossa casa. A gente jogava Mario Kart 64 e a Abby se encaixava perfeitamente comigo e com o Jonah, porque ela era bem moleca. Numa sexta-feira à noite, quando o Jonah ainda não tinha chegado, Abby e eu percebemos que nunca tínhamos visto onde ele morava. Não tínhamos ideia de como era a casa dele, mas sabíamos mais ou menos onde ficava. Jonah já tinha mencionado a rua em que morava e desenhado a casa dele na aula, então Abby e eu achávamos que conseguiríamos encontrá-lo com bastante facilidade. Pedimos permissão aos nossos pais e saímos. Ele morava a apenas 4 quarteirões de distância e nós morávamos em um condomínio fechado, então nós nunca nos preocupávamos com o perigo. Partimos na manhã seguinte. Naquela idade, tudo era uma aventura e a gente se considerava caçadores de tesouros. Quando chegamos à rua dele, Abby e eu fingimos ser detetives. Não pode ser aquela casa, disse Abby. Jonah teria mencionado as colunas da frente. Concordei. Também não pode ser essa porque a calçada é de cascalho. E o Jonah sempre falava em pular a bicicleta da passarela pavimentada que ia da porta da frente até a caixa de correio. Abby apontou para um jardim da frente. Não parece ser a bicicleta dele? Sim. Vamos ver se é esse o lugar. Abby e eu fomos até a porta da frente dele. Estávamos animados. Nós 2 tínhamos resolvido um mistério e encontrado um tesouro escondido. Foi um momento muito importante em nossas jovens vidas. Abby tocou a campainha.
Quem é? Uma voz estridente de mulher gritou lá de dentro. Abby e eu nos entreolhamos. Eu vi um medo no rosto dela e tive certeza de que ela viu o mesmo no meu. A gente deveria... Começou Abby. Mas a porta se abriu bruscamente. Ainda me lembro do vento que soprava para dentro daquela casa farfalhando meus cabelos. Era como se a casa estivesse me cheirando. Uma mulher com o rosto enrugado e a testa franzida nos lançou um olhar de desprezo. Quem é você? Nunca esquecerei o jeito como a mulher disse você. Saiu da boca dela como uma bolha de pus. Ela pronunciava a palavra como Eka. Foi Abby quem falou. Fiquei paralisado olhando para a mulher na porta. Algo no seu rosto parecia estranho. Tinha algo de errado com ele. Oi, senhora, disse Abby. Me desculpa te incomodar. A gente queria saber se o Jonah poderia vir brincar. Os olhos da mulher se estreitaram. Jonah? Ela cuspiu a palavra como se o gosto fosse ruim. O que você quer com Jonah? Abby ficou com uma expressão confusa no rosto. Eu não a culpei. Eu também estava confuso. Veja bem, nossos pais nos ensinaram a ser educados quando perguntávamos a outros pais se seus filhos podiam sair para brincar. Abby disse exatamente as palavras que a gente foi ensinado a usar. A reação da mulher foi mais do que nossos cérebros conseguiam processar. A gente só queria saber se ele podia sair e jogar um pouco, disse Abby. A mulher riu pelo nariz, e algo estranho aconteceu. O centro do seu rosto se moveu, e eu fiquei de boca aberta. A mulher olhou para mim e riu pelo nariz de novo. Mais uma vez, o centro do seu rosto se mexeu. Foi só um pouquinho, mas o suficiente para ser perceptível. Ela se virou e gritou para dentro de casa. Jonah, você tem 2 idiotas aqui para te ver. A mulher nem se deu o trabalho de olhar pra gente. Simplesmente entrou na casa e deixou a porta da frente escancarada. Abby e eu nos entreolhamos estupefatos. Nós nos viramos enquanto a mulher gritou conosco de dentro da casa. Entra e fecha essa merda de porta. Você tá deixando todo o meu ar-condicionado sair. Abby e eu pulamos ao mesmo tempo e corremos pra dentro da casa escura. Abby fechou a porta atrás da gente e com os olhos arregalados, olhamos ao redor. A escuridão nos oprimia, assim como o cheiro de cigarro. Todas as persianas que cobriam as janelas estavam fechadas. Nenhuma luz brilhava. E agora, o que a gente faz? Perguntou Abby. Eu não sei. Respondi olhando ao redor e tentando enxergar alguma coisa na escuridão. Foi então que eu ouvi uma respiração lenta atrás da gente. O som de alguém respirando por uma cavidade nasal obstruída. Oi? Eu perguntei sem me virar. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Você ouviu isso? Abby sussurrou. Ouviu o quê? Alguém respirando. Não, eu disse, mentindo mais pra mim mesmo do que pra minha irmã. Talvez a gente devesse ir embora. Você acha? Perguntou Abby. Senti a mão dela deslizar na minha e ela respondeu a própria pergunta. Vamos embora. Espera! Disse a voz de Jonah de algum lugar na nossa frente. Eu pulei de susto com a voz dele. Tenho certeza de que Abby também, porque ela apertou a minha mão quase até a morte. Uma luz brilhou à nossa direita. Brilhou na escuridão e iluminou o saguão. Seu brilho repentino também me cegou. Apertei os olhos e depois os abri um pouco para olhar ao redor. Havia um grande espelho fixado na parede à nossa frente. O papel de parede amarelado se enrolava em ambos os lados do espelho. Ei, Jonah! Eu disse, olhando na direção da luz. Abby apertou minha mão de novo. Olha! Olhei para ela e ela acenou com o queixo em direção ao espelho. Olhei para o espelho e vi que a mãe do Jonah estava bem atrás da gente. Ela ficou completamente imóvel, observando. Não disse uma palavra, mas continuou emitindo aquele som de chiado. Vamos lá, pessoal, disse Jonah. Ele apontou a lanterna para o chão. Várias baratas saíram correndo, e eu podia jurar que ouvi o borrão de um rabo de um rato escorregar, mas tenho certeza que foi minha imaginação. Viramos para seguir a luz, mas tive que olhar novamente para o espelho. Eu gostaria de nunca ter feito isso. A mãe do Jonah olhava diretamente para os meus olhos e sorria. Seus olhos estavam arregalados, e rachaduras que quase pareciam guelras se abriam em ambos os lados do nariz. Era quase como se ela tivesse 2 bocas a mais no rosto. Abby me deu um toque e seguimos Jonah. Passamos por uma sala cheia de pilhas de revistas e jornais e então chegamos no quarto dele.
Tudo que eu consegui ver no quarto dele foi um puff, uma porta de armário e um colchão no chão, coberto de lençóis. A gente pode acender a luz? Perguntou Abby. A gente pode acender a luz? Gritou a mãe do Jonah atrás da gente. Dedos frios e ossudos apertaram meu ombro. Acenda a luz aqui, filho. Jonah iluminou o rosto da mãe com a luz do teto. Eu ainda achava que havia algo de errado no rosto dela, algo que eu não conseguia entender direito. O nariz e a pele ao redor pareciam artificiais. Você veio aqui pra zombar de mim, garoto? Perguntou a mãe do Jonah. Um cheiro de cigarro e algo parecido com fruta mofada saía da sua boca. Mas havia um cheiro mais forte por baixo. Uma nota de fundo de podridão e infecção. Não, senhora. Eu disse, balançando a cabeça de um lado para o outro para enfatizar o ponto. Não julgueis para não serem julgados. Eu não sei de onde veio isso. Nem sei o que me fez dizer isso, mas foi o que saiu da minha boca em pânico. Assim que saiu, percebi que tinha cometido um erro. A cabeça da mãe de Jonah se jogou para trás como se eu tivesse cuspido na cara dela. Deixa eu te ensinar algo sobre tecido, disse ela. Percebi que faltavam 4 dentes superiores, então percebi o quanto eu não tinha notado. Segurando meu ombro com uma das mãos, a mãe de Jonah estendeu a outra e apertou o nariz como uma criança ferida ao sentir um cheiro ruim. Só que ela não parou por aí. Ela afastou os dedos que apertavam o nariz do crânio e um pedaço enorme do meio do rosto se destacou do resto. Ela deixou cair a mão que segurava a prótese do lado do corpo e eu encarei um abismo. O cheiro de podridão se intensificou enquanto ela soltava um suspiro de relaxamento. O buraco no meio do seu rosto parecia uma daquelas cavernas altas e estreitas que se vê na encosta de um penhasco. Cortava seu lábio superior ao meio e se estendia dali para cima, se ramificando um pouco em cada bochecha e acima da testa. O tecido inteiro refletia a luz. Estava úmido e havia pequenas manchas pretas salpicadas nos tecidos brilhantes do seio exposto. Que isso? Disse ela. Só que saiu meio estranho porque ela havia removido a parte da prótese do palato superior. Seu lábio estava partido ao meio e ela lambeu dos 2 lados antes de continuar. Todas as suas palavras se arrastavam e ficavam juntas, dificultando a compreensão do que ela dizia. É isso que acontece quando você confia no tecido. O tecido acaba com você. Eu não sabia o que fazer, então eu fiquei ali, tentando não engasgar enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Você tá vendo esse buraco? Ela bateu na prótese da bochecha esquerda. Onde deveria estar o nariz, havia 2 buracos, o esquerdo bem maior que o direito. Ele acabou com meu nariz depois de cortá-lo. Esguichou nos meus seios nasais. Disse que eu estava limpa. Ela sentiu como se eu tivesse concordado. Eu não tinha me mexido desde que ela me agarrou. Se você me menosprezar ou contar isso pra alguém, eu vou acabar com a sua cara. E depois disso, eu vou te fazer falar que nem um boneco de ventrílogo. Você entendeu? Assenti. Eu não sabia exatamente o que ela estava querendo dizer, mas eu entendi que ela me machucaria se eu contasse. Ótimo, ela disse, me soltando e se virando para a escuridão. Caí no chão e chorei. Abby veio e me deu um abraço. Jonah ficou sentado na cama. Abracei minha irmã e, pelo canto do olho, vi o Puff no canto do quarto do Josh ganhar vida e virar. Jonah olhou para mim e suspirou. A mamãe coloca meu cachorro lá quando eu não me comporto. Aquele dia na casa do Jonah me mudou. Agora você sabe por que eu tenho problemas com o espelho. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu sabia que haveria logo atrás de mim, com o rosto se abrindo num sorriso enorme. Toda vez que eu ouvia o som do vento soprando na noite ou um aquecedor ligando num quarto escuro, o que eu realmente ouvia era a mãe do Jonah respirando através do abismo em seu rosto ao meu lado. Abby e eu só estivemos naquele quarto uma vez antes que a polícia encontrasse o corpo dela. A única coisa que eu posso afirmar com certeza pra vocês é que a mãe do Jonah é uma pessoa detestável e vocês vão descobrir o porquê. A próxima história se chama A Moeda e a Caixa de Lápis e aqui o Christopher começa dizendo que ele perdeu 5 amigos e a irmã dele. E sim, a gente já começa com essa informação assim super impactante e bom, vamos logo pra história. Abby, Austin, Maggie, Jonah, Hannah e Ivan. Ainda dói dizer o nome deles em voz alta. Você pensaria que a culpa que eu carrego por suas mortes me amadureceria, me tornaria forte que nem um diamante. Não. A cada dia eu sinto as rachaduras se alargando um pouco mais. Sinto que estou afundando em direção ao chão. Ninguém nunca lhe diz isso, mas a culpa pressiona. Todo dia.
Talvez falar sobre o que aconteceu ajude, talvez falar sobre o que aconteceu cure, mas eu duvido. Nós nos conhecemos na turma do jardim de infância da Sra. Williams. A Sra. Williams era a mulher mais simpática que eu já tinha conhecido. Ela sempre tinha tempo para as perguntas mais ridículas que qualquer um dos seus alunos podia fazer, mas tinha algo errado com ela. Acho que foram os olhos que a entregaram. Mesmo com um sorriso largo para todos nós, ainda dava para ver a tristeza nos olhos dela. Tudo começou com a aula da Sra. Williams. Acho que se ela tivesse me colocado em outro grupo naquela manhã, as coisas não teriam terminado como terminaram. Ela dividiu a turma em grupos de 7. Depois que todos se acalmaram, ela fez uma pergunta para todos. Cada grupo deveria responder essas perguntas. A Sra. Williams escolheu Abby para iniciar o grupo com cada pergunta. Me lembro daquele dia porque era aniversário da Abby, e ela estava usando uma fita verde que eu lhe dei naquela manhã. Ela também estava usando o anel de plástico vermelho brilhante que a Xena lhe deu enquanto esperávamos no refeitório para sermos levados para nossa sala de aula. Todos prontos? Perguntou a Sra. Williams. Alguns disseram que sim, outros só concordaram. Certo, disse a Sra. Williams. Primeira pergunta, quem é o seu melhor amigo? Enquanto os outros grupos ao nosso redor começavam a responder a pergunta, Abby olhou para mim do outro lado do círculo e sorriu. Meu melhor amigo é o meu irmão. Austin foi o próximo. Ele tinha uma marca de nascença que cobria o lóbulo da orelha esquerda. Meu melhor amigo é o meu cachorro Jake. Todos riram. Naquela idade, dizer que seu melhor amigo era um cachorro era o ápice da comédia. Minha melhor amiga é a Xena, disse Maggie. E a minha melhor amiga é a Maggie, disse Xena. Meu melhor amigo é Jesus, disse Ivan. Todos riram de novo. Minha melhor amiga é a Abby, eu disse. Jonah olhou para o tapete vazio no centro do círculo por um tempo antes de responder. Eu não tenho melhor amigo. Ninguém riu. Não sabíamos como responder. O resto da turma parecia estar se divertindo muito, mas o nosso grupo ficou em silêncio. Tá tudo bem por aqui? Perguntou a Sra. Williams quando passou pelo nosso círculo. Jonah não tem um melhor amigo, disse Maggie. A Sra. Williams franziu a testa por um segundo, depois abriu um largo sorriso. Parecia um brinquedo de corda em que a mola tinha se enrolado e depois se enrolado bem apertado. A Sra. Williams nos deu o maior do seu sorriso. Você pode ser meu melhor amigo, Jonah. Jonah não desviou o olhar do pedaço vazio do carpete o tempo todo. Ele ignorou as palavras da professora como se fossem um casaco. Tá tudo bem, disse Jonah. A Sra. Williams fez aquela coisa de desacelerar de novo. Claro que sim, disse ela, sentindo enquanto sorria e se levantava. Você é um menino maravilhoso. Jonah apenas deu de ombros. Abby foi a primeira a se levantar. Ela caminhou até Jonah e se sentou ao lado dele. Passando o braço em volta do ombro dele, disse: Eu vou ser a sua melhor amiga. A Abby era a pessoa mais gentil que eu já conheci. Mesmo sendo uma criança, ela tinha um coração enorme. Jonah desviou o olhar para o pedaço vazio do carpete. Pareceu nos ver pela primeira vez. Austin se levantou em seguida. Meu cachorro já tem mau hálito, disse ele. E eu também vou ser seu melhor amigo. Eu também, disse Xena se aproximando. E eu também vou ser, disse Maggie. Ivan olhou ao redor do nosso grupo e deu de ombros. Acho que eu também. Todos nós nos encaramos. Ivan estava meio estranho. Ele deu de ombros de novo antes de se aproximar de Jonah. Enquanto escrevo isso, acabo de perceber uma coisa. Eu também era o último. É engraçado, mas de um jeito meio triste. Eu deslizei e disse: Eu vou ser o seu melhor amigo, Jonah. Aquele momento nos uniu para o resto de nossas vidas. E tudo começou com a minha irmã, Abby. Jonah olhou ao redor do círculo. O círculo que originalmente cercava aquele pedaço vazio de carpete, agora o cercava. Algumas semanas depois do feriado de Ação de Graças, foi quando aconteceu. Era sábado, e Jonah, Abby e eu estávamos brincando no quintal dele. A mãe e a casa do Jonah eram assustadoras, mas o quintal dele era incrível. Ninguém nunca cortava a grama lá, então tudo estava coberto de mato selvagem. Para crianças da nossa idade, que crescem nos subúrbios, era como estar em uma selva perdida. Passávamos o tempo todo lá procurando espécies exóticas de minhoca, catalogando novas espécies de pássaros raros ou ameaçados de extinção e descobrindo novos mundos escondidos atrás de cada arbusto. Tudo isso mudou quando encontramos a moeda. Mais cedo naquela manhã, nós 3 assistimos a um programa de TV na Discovery Channel sobre prospecção de ouro. Foi muito emocionante porque nos deu uma nova fórmula para encontrar tesouros. Pegue um pouco de malha, um pouco de água e você vai encontrar ouro. Quando o show terminou, Abby, Jonah e eu nos entreolhamos com admiração. Pergunta pra ela,
disse Abby. Assenti e fui até a cozinha. Mamãe estava encostada no balcão falando ao telefone com a Sra. Travis. Mamãe a chamava de Meredith, mas Abby e eu não deveríamos chamar adultos pelo primeiro nome. Lâminas de barbear? Minha mãe perguntou à Sra. Travis. Ela levantou o dedo para que eu esperasse. Então, fiquei ali, tentando ficar parado enquanto todo aquele ouro no chão me chamava. Minha mãe ouviu a Sra. Travis por alguns segundos. Mas ela sempre pareceu tão simpática, disse a minha mãe. E a esposa dele era tão adorável. Sabe por quê? Enquanto minha mãe ouvia a resposta da Sra. Travis, comecei a correr sem sair do lugar. Eu não sei porquê, parecia que eu precisava me mexer, senão eu ia ficar louco. Eu fiz o que qualquer outra pessoa faria? Era só isso que ela estava dizendo quando a encontraram? Isso é muito bizarro. Eu me pergunto o que... Meredith, você pode esperar um momento? Eu já volto. Minha mãe segurou o telefone no ombro e olhou para mim. Sim? A gente estava assistindo a um programa sobre ouro, eu disse. As palavras saíram rápido demais da minha boca. A gente pode usar o filtro para pegar um pouco de ouro? Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse perdido o juízo. É pra... Não, senhor, disse ela. Vai perguntar pro seu pai se ele tem algum tipo de tela. Meu pai nos deu uma tela velha de janela para usarmos e fomos até a casa do Jonah. Foi lá que encontramos a moeda. Na verdade, não foi a gente que encontrou. Abby sim. Era ela quem estava garimpando o ouro maia enquanto Jonah e eu estávamos escondidos em uma árvore, de olho em qualquer bandido que quisesse roubar nosso tesouro. Abby nos chamou quando encontrou o disco preto e irregular. Ela o examinou por um segundo e o jogou fora. Pensou que fosse uma pedra. Eu peguei e esfreguei no meu short. Um pedaço de lama se soltou quando eu fiz. Sob esse pedaço, era possível distinguir o perfil de um rosto. Era apenas uma moeda de prata, mas Jonah e eu nos curvamos sobre ela como se fosse a última moeda de ouro do planeta. Abby continuou perguntando se podia ver, mas não deixamos. Eu não sei por que a gente não deixou, mas simplesmente não deixamos, e ela finalmente se cansou. Eu vou pra casa e eu vou contar tudo pra mamãe, disse Abby. Então vai. E eu vou dizer isso pra ela também. Tá, sua fofoqueira, eu disse. Abby colocou as mãos na cintura. Você vai se meter uma encrenca enorme quando eu chegar em casa. Ela se virou e foi embora pisando duro. Me lembro de olhar pra Jonah e rir. Somos ricos, eu disse, e Jonah assentiu. Ricos, somos ricos! Gritei para as costas da minha irmã. Vi seus ombros começarem a tremer enquanto ela saía do quintal. Essa é a última lembrança viva que tenho de Abby. Eu gritando que Jonah e eu éramos ricos enquanto ela saía do quintal dele chorando. Nunca mais a vi viva. Quando eu finalmente cheguei em casa com aquele dólar de prata quentinho no bolso, minha mãe me perguntou onde Abby estava. Ainda me lembro de como meu estômago se revirou e meus braços ficaram dormentes. Contei para minha mãe que Abby tinha saído da casa do Jonah 1 ou 2 horas antes. Ainda me lembro da expressão no rosto da minha mãe. Os olhos dela se arregalaram e ela empalideceu. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois começou a gritar e eu comecei a chorar. Ela gritava pelo meu pai e respirava rápido demais. Meu pai entrou na cozinha e começou a gritar porque não sabia o que estava acontecendo. Realmente não me lembro muito dos dias seguintes. Só me lembro de alguém dizendo que Abby tinha sido levada porque crianças não desaparecem assim. Ninguém viu nada, então tinha que ser isso. Fora isso, porém, era tudo um desfile nebuloso de parentes, policiais e amigos da família. E todos me olhavam de cima, todos com o mesmo olhar. E o olhar dizia... Você fez isso. Você fez com que nossa Abby desaparecesse, fosse tirada de nós. É tudo sua culpa. Eu não sei quantas vezes eu rezei para que Deus me levasse. Todos me odiavam e amavam Abby. Por favor, Deus. Por favor, me leva. Quando estou bêbado e os comprimidos estão pesados, pergunto a Deus por que ele a levou e não a mim. Ele não se dá o trabalho de me responder agora e nunca respondeu naquela época. Quando voltei para a escola, todos ficaram longe de mim. Bom, todos exceto as crianças que estavam naquele círculo original. Eles se uniram a mim e disseram que eram meus amigos. Shena, em particular, ela me disse que seria minha nova irmã se eu a deixasse. Aquilo me deixou enjoado. Eu já tinha perdido uma irmã e agora Shena queria preencher o lugar dela e me completar. No dia seguinte, meu segundo dia de volta às aulas, depois de 1 mês do desaparecimento da minha irmã, tudo mudou de novo. Encontrei o bilhete dentro da minha mesa. As letras estavam na ordem correta, mas cada letra estava escrita de cabeça para baixo e ao contrário. Deixei um presente para você na minha mesa. Serei seu melhor amigo. Eu não tenho o original, mas é assim que parecia. O presente era uma caixa de lápis encontrada na mesa da Shena.
eis o que continha. Um rabo de cachorro decepado e apodrecido. Escritos no pelo branco com caneta vermelha estavam os nomes: Maggie, Ivan, Austin, Jonah e Christopher. As letras de cada nome estavam escritas de cabeça para baixo e ao contrário, mas na ordem correta. Cabelo humano. Um único fio de cabelo da cabeça de Xena. Todos sabiam que era dela porque ela era a única da turma com cabelo ruivo e cacheado. Um dedo humano. Era o dedo médio da minha irmã. Ainda usava o anel de plástico vermelho e brilhante que Xena lhe dera de aniversário. O dedo de Abby não estava apodrecendo. Estava fresco. Isso significava que minha irmã ainda estava viva, o que eu achei incrível. Na época eu não conseguia entender porque meus pais estavam chorando por sinal de vida da minha irmã. Eu achei ótimo. Ela estava viva e eu queria gritar isso pra eles. Abby estava viva. Mas esse era o problema. Antes que seu dedo fosse decepado, alguém o colocou em um apontador de lápis mecânico e o triturou até o osso. Eu não sei vocês, mas essa cena aí do dedo e do apontador me deu uma agonia tão grande que eu fiquei assim... Eu fiquei agoniada. Mas bom, o fato é que a próxima história se chama O Capitão Carson e o Diamante Esperança. E o Christopher começa dizendo pra gente que daqui pra frente as coisas só vão piorar. E infelizmente ele tá certo, as coisas realmente só vão piorar. E ele também conta que essa história em particular causa muito enjoo nele. E a gente vai saber por quê. Xena foi contaminada depois que a caixa de lápis foi encontrada em sua mesa com seu próprio cabelo dentro. A polícia disse que Xena não poderia ter tido nada a ver com o desaparecimento da minha irmã. Ela era goleira do time de futebol dela e muita gente a viu sofrer 7 gols na derrota por 7-3 no sábado em que minha irmã foi levada. Eles disseram que não havia impressões digitais da mensagem na minha mesa, nem nada no estojo. O que a polícia disse não importava para as crianças do jardim de infância. Nosso grupo excluiu Xena. Nós a rejeitamos e, naquele final de semana, Xena desapareceu. Os pais dela disseram que ela estava assistindo TV, mas decidiu que queria brincar no quintal. A mãe dela disse que tudo bem, desde que ela ficasse no quintal. A mãe ficou sentada perto da janela por um tempo, observando Xena sentada sozinha na grama. A mãe dela disse que desviou o olhar do quintal por um segundo para assistir o trailer do filme de olhos bem fechados na televisão. Quando olhou para a janela de novo, Xena havia sumido. Mesma coisa. Sem vestígios, sem testemunha, tirada do próprio quintal. Nenhum vestígio de Xena apareceu até quase um ano depois. Quando a primeira série começou, tudo parecia um pouco mais brilhante, um pouco mais normal. As pessoas pareciam estar superando o desaparecimento de Abby e Xena. Mas a escuridão retornou naquele dezembro. Um dos nossos colegas de classe, um garoto chamado Matthew, desapareceu em um fim de semana aleatório. Mas depois foi determinado que seu desaparecimento não estava relacionado ao de Abby e Xena. Mas espere, você provavelmente está se perguntando como eles sabiam que Abby e Xena foram levados pela mesma pessoa. Porque a mãe de Xena verificou a correspondência em um dia normal de dezembro e encontrou uma pedra triangular, arredondada na parte superior e quase plana na parte inferior, pintada de um tom claro de azul. A pedra estava em cima da correspondência dela. Um rosto sorridente marrom estava pintado na parte inferior. A mãe de Xena achou que era só uma brincadeira, sabe? Brincadeira de crianças da vizinhança. Mas achou a pedra bonitinha e a colocou na lareira. Ela achou que era o tipo de coisa que Xena teria gostado. Ela só descobriu o que era quando estávamos todos na segunda série. Não importa quantas vezes eu pense nessa próxima parte, eu sei que não poderia ter acontecido. Não importa o quão vívido esteja na minha cabeça, coisas assim não são possíveis. Deve ter sido só minha imaginação. O Sr. Carson era o meu professor da segunda série. Ele usava um tapa-olho no olho direito e ninguém sabia o porquê. Austin, Jonah, Maggie, Ivan e eu éramos todos da turma dele. E para nós, o Sr. Carson era o Capitão Carson, um capitão pirata maligno descendente do próprio Barba Negra. Ele também tinha a língua presa, o que nos deixou perplexo. Um capitão pirata não deveria ter problemas de fala. Você sabe o que tem atrás do tapa-olho, né? Maggie me perguntou um dia durante o almoço. Ela estava à minha esquerda. Balancei a cabeça negativamente enquanto mastigava a pizza de borracha do refeitório da escola. O que ela disse? Jonah perguntou à minha direita. Engoli minha pizza e o ignorei. O que tem atrás do tapa-olho? Perguntei a Maggie. Maggie olhou para Austin e Ivan do outro lado da mesa, seus olhos castanhos indo de um lado para o outro. Então ela olhou para mim e sussurrou. O Diamante Esperança. O Diamante Esperança? Perguntou Austin com a boca cheia de ervilhas. O que é isso? Shhh! Maggie sibilou para ele.
A gente não pode deixar o Capitão Carson saber que a gente sabe. Ele vai nos matar se descobrir. É o maior diamante do mundo. Ivan riu. Um professor matar a gente? Meg assentiu com uma expressão solene. Seria bem legal. Piratas são malvados. O que ela tá dizendo? Jonah me perguntou. E eu o ignorei de novo. Então, como tiramos isso de trás do remendo? Perguntei a Meg. Vai ser uma missão para condenados, disse Meg, semicerrando os olhos e concordando. Ivan deu uma risada. Você quer dizer secreta. Meg revirou os olhos. Tanto faz, é isso que fazemos. Meg nos contou seu plano para capturar o Diamante Esperança, e na época parecia infalível, mas com tantas outras coisas, só poderia terminar em fracasso. Nossa escola realizava um clube do livro todos os dias após o término das aulas. Era realizado na biblioteca. Às vezes, era uma leitura tranquila. Às vezes, um professor lia para nós. O Capitão Carson era o chefe do clube de livro da escola, e quando lia, se sentava numa grande cadeira de balanço. Meg disse que eu deveria fazer isso porque, em suas próprias palavras, todos sentem pena de você por causa da Abby. Você vai estar seguro aqui. Eu concordei em liderar a missão. No meio da história do capitão, eu levantei a mão. Sim? Perguntou o capitão. Posso usar o banheiro? Eu perguntei. Não sei, você pode? Ele perguntou em resposta. Suspirei. Eu sempre esquecia. Posso usar o banheiro? Eu perguntei de novo. Sim, você pode, disse o capitão. Obrigado. Murmurei enquanto me levantava do meu lugar e me aproximava da cadeira dele. O banheiro ficava logo depois de onde o capitão estava se preparando para a hora da história. Ao passar pelo capitão, tropecei acidentalmente nos meus próprios pés. Estendi a mão para o tapa-olho do capitão. Pare de rir. O plano era que eu agarrasse a alça ao descer. O remendo sairia e o Diamante Esperança cairia nas mãos da pessoa sentada bem na frente dele. Tenho certeza que você consegue adivinhar quem estava bem no centro, na primeira fila, com as mãos em concha no colo. Meg. Esse era o plano, mas não foi assim que aconteceu. O capitão afastou a cabeça bruscamente da minha mão quando eu caí e eu comi cocô na frente de todo mundo. Todos riram. Até Meg riu. Mas uma pessoa não estava rindo. O Capitão Carson olhou para mim com seu único olho. Corredor, disse ele com os dentes cerrados. Agora! Com o rosto ardendo, me levantei e caminhei pesadamente até o corredor. Podia ouvir seus passos pesados atrás de mim. No corredor, onde ninguém podia ver, o Capitão Carson se agachou ao meu nível e me jogou contra a parede. Você acha isso engraçado, seu idiota? Ele disse. Balancei a cabeça negativamente. Você quer saber o que tem embaixo disso? Ele perguntou. De repente, não consegui mais. A lembrança daquela caverna no meio do rosto da mãe do Jonah voltou à vida, e tudo que eu queria era que o capitão mantivesse o olho tapado. Balancei a cabeça negativamente de novo. Que droga! Disse o capitão. Ele segurou uma das mãos contra o meu peito, me prendendo à parede. Com a outra, levantou o adesivo e se inclinou para perto. Ele não tinha olho. Onde deveria estar o olho, havia apenas uma pele brilhante e inchada, que nem lábios molhados saindo da órbita. Você tá gostando disso? Ele perguntou, e eu juro por Deus que a pele brilhante da órbita do seu olho se moveu enquanto ele falava, como se tivesse duas bocas falando comigo ao mesmo tempo. Na minha cabeça de criança, eu pensei que talvez a sua língua presa fosse, na verdade, aquela boca por trás do tapa-olho tentando falar. Esse pensamento me atingiu e então o pior aconteceu. Eu continuo dizendo para mim mesmo que foi só a minha imaginação, mas meus sentidos ainda me dizem que aconteceu. Deve ter sido o brilho de uma luz fluorescente na carne úmida. Deve ter sido minha imaginação. Os lábios em sua órbita ocular sorriram. Abriram-se um pouco e eu vi dentes. 3 fileiras de dentes brancos e rígidos. O Capitão Carson colocou o tapa-olho de volta sobre ele e me acompanhou de volta à biblioteca. Todos me encararam, mas eu não me importei. Fiquei sentado em silêncio pelo resto da história. As crianças ao meu redor ocasionalmente me lançavam olhares furtivos, mas eu olhava fixamente para o livro na mão do capitão. Meg tentou falar comigo depois que a gente foi dispensado, mas eu não disse nada sobre o que tinha visto. Eu não queria pensar naquilo. Enquanto caminhávamos para casa, eu empurrava minha bicicleta ao lado dela e ela finalmente se cansou de me perguntar o que aconteceu. Eu preferia andar sozinha, disse Meg, balançando a cabeça de um lado para o outro daquele jeito afetado que ela fazia às vezes. Eu dei de ombros. Eu tinha visto o inferno por causa dela e não entendia por que ela estava tão brava comigo. Além disso, ela não tinha visto a boca que nem eu.
Naquele dia, eu voltei para casa da biblioteca aterrorizado com o que tinha visto. Entrei em casa abalado, pensando que o Capitão Carson estaria à espreita na esquina com todos aqueles dentes à mostra. Minha mãe estava na sala de estar, sentada ao lado de uma mulher mais jovem. Quando algo enorme me derrubou, eu comecei a gritar. "Calma, Ringo", disse a mulher mais jovem. O cachorro que estava em cima de mim desceu e começou a lamber o meu rosto. "Ringo", disse a mulher. Eu podia ouvir o sorriso em sua voz. "Querido", disse minha mãe. "Essa é Cecília. Ela é escritora." Olhei para Cecília. "Prazer em te conhecer", eu disse. "Prazer em te conhecer também", disse Cecília. "Você já conheceu o Ringo." O cachorro ofegava ao meu lado. "O que está acontecendo aqui?" eu perguntei. "Nada, querido", disse minha mãe. Seu rosto estava vermelho e manchado. "A gente tem que ir para um..." Ela parou ali e pareceu que ia chorar. Me deu vontade de chorar também. "Temos que nos despedir de uma amiga", ela concluiu. Eu não entendia por que ela chorava por algo assim. Eu me despedia dos meus amigos todos os dias. Eu só descobri para onde meus pais foram dias depois. Eles foram para um velório. O corpo congelado de Xena foi encontrado naquela manhã no meio de um campo de futebol. Ela foi encontrada sentada curvada para frente, descongelando sobre bolas de futebol. Ela foi encontrada praticamente intacta. Quando a polícia contou à mãe de Xena o que estava faltando, ela desmaiou. A mãe de Xena percebeu que a pedra azul clara sobre sua lareira tinha sido pintada daquela cor por um motivo específico. Ela percebeu que era uma lágrima pintada e que não era exatamente uma pedra. Era uma das rótulas perdidas de Xena. A polícia pegou a rótula e descobriu que o rosto sorridente marrom nas costas continha traços de DNA de Abby. A rótula de Xena, o sangue de Abby. Xena estava morta. Abby ainda estava viva. E Maggie nunca voltou para casa depois do clube do livro. Quando eu li esse capítulo do Professor Carson, eu fiquei imaginando assim que pro personagem, o fato dele ter perdido o olho é algo que ele não aceitou ou está aprendendo a aceitar. Talvez tenha acontecido recente, obviamente não tão recentemente, porque pela descrição que o personagem dá, provavelmente já estava cicatrizado, mas foi relativamente recente e ele ainda estava aprendendo a aceitar. Por isso que ele teve aquela reação toda ali, né, exagerada com o Christopher. Mas enfim, foi algo que eu só fiquei pensando, sabe? A próxima história se chama Chantilly e Granulado de Chocolate, e o Christopher dá uma alfinetada assim nos leitores, dizendo que ele sabe que tá todo mundo se divertindo com as histórias dele, mas ele não tá se divertindo, na verdade tá sendo horrível ter que escrever e relembrar tudo isso. Mas bom, né? Vamos para a próxima história. A vizinhança entrou em pânico após o desaparecimento de Maggie. Pais começaram a tirar os filhos da escola, famílias se mudaram para outros bairros e crianças pararam de brincar nas ruas. Ainda não sei o que havia na minha região que atraía todo esse derramamento de sangue. Veja bem, não eram só crianças que estavam desaparecendo. Minha babá, Cecília, foi encontrada em um prédio abandonado. Ela havia sido abusada e morta lá. Quando revistaram o apartamento de Cecília, encontraram um jovem chamado Kevin que ela havia trazido para casa na noite anterior. Ele foi encontrado na cozinha, abusado e com a garganta cortada. O seu cachorro, Ringo, foi encontrado ao lado do corpo do Kevin. O cachorro tinha os mesmos ferimentos. Depois havia uma amiga da minha mãe, a Sra. Travis. Nicholas Troy era o nome do namorado dela, o pai da filha dela. Ele matou a filhinha deles, Jenny, e desapareceu depois de ligar para a Sra. Travis para contar o que tinha feito. O que a autópsia revelou foi muito pior. A autópsia revelou que em certas partes de Jenny continha grandes quantidades de fluido de Nicholas. Quando o legista radiografou, encontrou múltiplas fraturas em vários estágios de recuperação. Parecia que a vida toda de Jenny tinha sido de dor e sofrimento. Mas Nicholas ainda não tinha terminado de aterrorizar nossa cidade. No início do meu 3º ano, aprendi uma nova palavra: canibal. Nicholas andava ocupado desde que matara Jenny. Quando desapareceu, todos pensaram que ele havia fugido. Mas ele não fugiu. Ele só tinha se mudado para um prédio de apartamentos antigos nos arredores do centro de Austin e sequestrou várias alunas da Universidade do Texas. Ele trabalhava no prédio como zelador. Quando alguém passou por cima de Nicholas e reclamou com a gerência sobre o cheiro horrível, ele abandonou o barco. O que sobrou das vítimas foi encontrado em vários recipientes na sua geladeira. Aparentemente, Nicholas comprou um fatiador de frios e fatiou suas vítimas para fazer sanduíches. Provavelmente, quando a carne começou a estragar, ele continuou comendo e adoeceu.
Quando tudo isso veio à tona, me lembro vagamente dos rumores de que o prédio supervisionado por Nicholas era mal assombrado. As pessoas falavam que ouviam sussurros através das paredes. Também aprendi uma nova palavra na terceira série. Como muitas das coisas que aconteceram, tudo começou no almoço. Então, quando seu pai vai te trazer? Ivan me perguntou isso enquanto entrávamos no refeitório da escola. Ele estava falando sobre uma festa do pijama de aniversário na casa dele. Era para ser a minha primeira festa do pijama. Do que você tá falando? Perguntou Jonah. Nada, disse Ivan. É segredo. Franzi a testa. Não entendia por que precisava ser segredo. E Ivan era meu melhor amigo, então eu pensei que talvez ele tivesse um motivo. Um segredo? Perguntou Austin. Segredos são para meninas. Vocês são namorados agora? Eu ri disso. A ideia de Ivan e eu sermos namorados era hilária na minha cabeça de terceira série. Ivan e Jonah não riram. Vocês dois são gays? Perguntou Jonah. Ivan olhou ao redor para encontrar o professor e então perguntou para Jonah em voz baixa. O que é gay? Jonah balançou a cabeça para nós. É quando dois meninos ou meninas têm um bebê juntos. Tenho certeza que meu rosto refletia a mesma expressão confusa de Austin e Ivan. Você acabou de inventar isso, eu disse. Jonah balançou a cabeça negativamente. Minha mãe diz para tomar cuidado, senão eles podem te pegar. Austin fez um falso barulho assustador e todos começaram a rir muito. Todos, menos o Jonah. Ele apenas balançou a cabeça. É pro seu aniversário, não é? Jonah perguntou a Ivan quando nos sentamos para comer. É uma festa do pijama, eu disse. Ivan colocou a cabeça entre as mãos e gemeu. Austin se levantou e sentou em outra mesa. Jonah ficou com uma expressão muito triste. Parecia que tinha levado um soco no estômago. O quê? Eu perguntei. Eu só podia receber uma pessoa, disse Ivan. Como assim? Eu estava tão confuso. Então, eu não pude convidar todo mundo e só convidei você, disse Ivan. Os olhos do Jonah brilharam de verdade. Ele se levantou e se juntou a Austin. Eu me senti mal. Eu não conseguia acreditar que tinha feito aquilo. Ivan apenas deu de ombros. Ah, que bom, disse ele. Nossa, a mamãe até me preparou um bolinho hoje. Resmunguei e olhei para o meu almoço. Eu não estava mais com fome. Ivan não teve esse problema. Ele arrumou tudo na lancheira na mesa e começou a comer, deixando o bolinho para o final. O cupcake estava em um pequeno recipiente que parecia ter sido feito especificamente para bolinhos. Ivan tirou o bolinho e começou a tirar a embalagem. Eu peguei o recipiente e comecei a girá-lo como um peão. Quando ele virou, eu ri. Sua mãe é muito legal. Ela desenhou uma carinha sorridente embaixo. Mostrei para ele o fundo do recipiente e Ivan riu enquanto dava uma enorme mordida no bolinho. Eu ri do tamanho da mordida que ele deu. Quase metade do bolinho teve que ficar na boca dele. Um pouco de cobertura pendia no seu queixo. Parecia estar flutuando ali, quase pairando. Ivan fez uma expressão estranha e engoliu em seco. Ele largou a metade não comida do bolinho e estendeu a mão para a cobertura no queixo. Observei hipnotizado enquanto ele afastava os longos fios de cobertura na boca. A cobertura parecia estar pendurada em alguma coisa. Então eu entendi. Cabelo. E muito. Eca! Eu disse. Ivan assentiu olhando para o cabelo loiro e preto salpicado de pedacinhos de cobertura em sua mão. Eu podia ver mais pedaços saindo de onde ele havia mordido o bolinho. O gosto também tá muito estranho, disse Ivan. Olha! Ivan pegou o bolinho e virou para que eu pudesse ver do lado de dentro que ele tinha mordido. O centro estava macio. Dei de ombros. É só um bolinho com recheio, eu disse. Bom, seja lá o que isso for, tá cheio e é nojento, disse Ivan. Me deixa ver. Estendi a mão e peguei o bolinho. Peguei a colher do Ivan e tentei tirar um pedacinho do recheio. Eu ia experimentar, mas o centro inteiro saiu. Eu virei o centro e deixei a colher cair. Ivan começou a engasgar e vomitou no chão do refeitório. Uma professora veio ver qual era o problema e só conseguiu dizer um Jesus Cristo, antes de desmaiar e bater a cabeça no ladrilho. A pupila do globo ocular, meio comido, me encarava na mesa. A íris era cor de avelã, a mesma cor de avelã dos olhos de Meg. A polícia chegou. Era o olho da Meg, assim como o cabelo loiro na cobertura. As únicas impressões digitais no recipiente eram as minhas e a do Ivan. Mais tarde, a gente descobriu que o olho havia sido removido enquanto Meg ainda estava viva. O rosto sorridente no fundo do recipiente foi desenhado com o sangue da Abby. O cabelo preto na cobertura também era da Abby. Ainda havia um bom pedaço do couro cabeludo preso. Abby ainda estava viva. A festa do pijama foi cancelada. Ivan nunca mais foi o mesmo depois que descobriu que o lobo ocular era da Meg.
Cerca de um mês depois, em algum momento durante a noite, Ivan entrou furtivamente no quarto dos pais. Voltou para o seu quarto e, usando um giz de cera vermelha, desenhou um floco de neve. Ivan colocou isso na parede. Por volta da meia-noite, seus pais foram arrancados do sono pelo som de um único tiro. Ivan sobreviveu por mais 15 minutos após puxar o gatilho, ofegante e chorando com o rosto destroçado enquanto seus pais o seguravam. Então, ele parou. O corpo de Meg, já congelado, foi encontrado no dia seguinte na floresta. Seu rosto estava infestado de formigas e moscas. Seus 2 olhos haviam sido arrancados. Os encaixes vazios foram preenchidos com chantilly e granulado de chocolate. Como eu disse pra vocês, a mãe do Jonah é uma mulher extremamente detestável. Ela nem existe e eu tô com raiva dela aqui da minha casa, sabe? E assim, vocês vão ver que ela é muito pior do que ela realmente aparenta ser, sabe? Enfim, não vou dar spoiler não, porque vocês vão descobrir já já. Enfim, a próxima história se chama Estrela da Árvore e Enfeites de Natal. Eu não vou comentar nada sobre essa história, eu vou deixar pra vocês escutarem. Depois de tanta escuridão, a cidade parou para recuperar o fôlego. Em setembro de 2002, quando eu estava na 4ª série, ele começou a engasgar de novo. Um dia, no recreio, um garoto da minha turma encontrou um saco. Ele tinha um nome estranho. Baltazar, mas nós o chamávamos de Bal. Bal era um garotinho estranho, quieto o tempo todo e reservado. Ouvi dizer que coisas horríveis aconteceram com ele mais tarde no ensino médio, mas essa é outra história para outra hora. Bal estava no canto do parquinho observando os professores. Eu estava balançando e observando. Todos os professores conversavam entre si e não prestavam muita atenção em Bal. Fiquei de boca aberta quando ele pulou a pequena cerca de arame onde estava. Eu sabia o que era matar aula assistindo a televisão, mas eu nunca pensei que veria isso acontecer pessoalmente. Bal, porém, não foi embora. Deu 2 passos e pegou um saco. Parecia feito de estopa grossa ou lona. Voltou para a cerca, jogou por cima e pulou. Olhando para os professores para ter certeza que ninguém tinha sentido falta dele, Bal sorriu. Ele não sabia o que estava observando. Se agachando, ele abriu o saco. Permaneceu nessa posição pelo que pareceu um longo tempo. Quando se levantou, despejou o conteúdo na grama e começou a arrumá-lo. Parei de balançar e caminhei até ele. Ele assentiu quando cheguei e continuou trabalhando. Austin se aproximou de mim. Jonah se juntou a ele. Então, mais pessoas começaram a chegar para assistir. Alguém atrás de mim começou a chorar, mas eu não me virei e ninguém tentou confortar o garoto. Ficamos todos ali, com os olhos arregalados e a boca aberta, enquanto Bal juntava os restos de um cadáver em decomposição na grama do parquinho. Uma das professoras se aproximou para ver o que estava acontecendo e gritou com Bal, dizendo para ele parar de tocar em ossos brancos demais e na carne cinza. Ele a ignorou e continuou colocando as peças em seus devidos lugares, calmo, como se estivesse apenas montando um quebra-cabeça humano. Me lembro da professora caminhando na direção de Bal para detê-lo e me lembro de Bal olhando para ela com seus pequenos punhos cerrados como balas apertadas. Ele me disse uma única palavra: não. A próxima coisa que eu me lembro é do cadáver sendo totalmente reconstruído na grama e do professor acompanhando Bal até a sala. Ninguém mais o viu. Ele se mudou para solo. O corpo no saco? Cerca de um mês antes, em South Austin, o túmulo de uma mulher recentemente falecida, chamada Kelly, foi assaltado. As roupas e joias foram deixadas no caixão, mas o corpo não. O cadáver de Kelly foi o que Bal reuniu na grama do parquinho. A polícia foi até a escola e foi descoberto fluido dentro do cadáver. O fluido pertencia ao único e verdadeiro Nicholas Troy. Nos dias seguintes, mais túmulos foram revirados. Os túmulos de uma mulher e de várias crianças. Os nomes dessas crianças são os seguintes: Ivan, Meg, Hannah. Todos foram retirados dos seus caixões. Suas roupas e joias foram deixadas para trás. Os corpos ainda não foram recuperados. Houve especulações de que Nicholas Troy foi quem sequestrou e matou cada um dos meus amigos, mas isso foi provado falso no final do meu 5º ano. A gente vai chegar lá em breve, eu prometo. Primeiro, eu preciso contar sobre a morte da minha mãe. É muito difícil pensar nisso, quanto mais falar sobre isso. Mas o meu terapeuta insiste. Ele insiste que faz parte do processo de cura. Eu não acredito mais nisso. Eu não tenho certeza se é possível se curar de coisas pelas quais eu passei, mas eu vou continuar jogando. Minha mãe nos deixou com meu pai e eu quando estávamos na 4ª série. Ela se mudou para um prédio de apartamentos do outro lado da cidade. Ainda não sei por que ela nos deixou. Foi tudo tão bizarro. Ela voltou a usar o nome de solteira, mas também mudou o primeiro nome. Ela queria se chamar Jéssica.
Aquilo me assustou, porque uma das mulheres encontradas na geladeira do Nicholas se chamava Jéssica. Eu não queria que a minha mãe acabasse assim. Para ser completamente honesto comigo mesmo, devo dizer que ela foi embora e mudou o nome por minha causa. Porque ela tinha medo de mim. Meus amigos estavam morrendo um por um, e eu acho que ela acreditava que seria a próxima. Engraçado, se ela tivesse ficado conosco, ela teria sobrevivido. Fui visitá-la no apartamento uma vez e só me lembro de como ela parecia triste. Seus olhos pareciam poços vazios de nada. Ela não se parecia mais com a minha mãe. Me lembro de desejar nunca mais vê-la. Doía muito ver alguém que você ama tão triste. E o meu desejo foi realizado. Certa noite, uma mulher que morava no condomínio bateu à porta da minha mãe. Ela era uma das poucas amigas dela e quando bateu, minha mãe a deixou entrar. A mulher estripou a minha mãe com uma das facas da cozinha dela. Quando a polícia entrou no apartamento da mulher, eles encontraram o marido dela também estripado. Uma enorme árvore de Natal estava no canto da sala. Não era dezembro. Os intestinos do marido estavam enrolados em uma árvore de Natal como enfeites de Natal. As partes íntimas do marido foram pendurados e coroavam o topo da árvore como uma estrela de Natal. A única outra coisa que a polícia encontrou no apartamento da mulher foi um lombo de porco cru recheado com ostra no piso da cozinha. Estava em uma poça de farinha e geleia. A mulher não deixou nenhum bilhete. Os vizinhos disseram que nos dias que antecederam o assassinato da minha mãe, a mulher falava cada vez mais sobre sonhos estranhos que tinha com criaturas parecidas com lesmas. Eu ainda não sei por que ela fez aquilo com a minha mãe. Meu pai e eu fomos os únicos presentes no funeral dela. Quando chegamos em casa, depois de um culto, tudo que eu queria era abraçar o meu gato, mas eu não conseguia encontrar ele em lugar nenhum. O gatinho foi um presente de despedida do meu pai, como se me dar um animal compensasse o fato de ele e minha mãe não morarem mais juntos. Dei ao gato o nome de Vagalume. Ele tinha pelos castanhos e olhos azuis assim como Nathan. Era o nome perfeito porque tanto eu quanto meu pai adorávamos assistir Firefly. Me lembro dele ter dito uma vez que esse seria um daqueles programas que ficariam na história por muito tempo. Ele tinha certeza disso. Me lembro de suspeitar do nosso carteiro Simon que tinha levado o Vagalume. Simon sempre foi super simpático com os gatos da vizinhança e vivia cantando baixinho aquela música da Jennifer Page, Crush, enquanto fazia sua ronda. Desistimos de procurar e eu decidi dar uma longa caminhada. Eu só queria caminhar para sempre. Por fim, eu me encontrei na casa do Jonah. Fui direto até a porta da frente e bati. Ele parecia estar com alguém da minha idade. Precisava me divertir e parar de pensar na minha mãe, na minha irmã e no meu gato desaparecido. Felizmente, foi Jonah quem atendeu e não sua mãe. Ele me deixou entrar e ficamos no quarto dele. Parecia exatamente o mesmo de quando sempre esteve lá pela primeira vez. Mesma cama, mesma escuridão, mesmo puff. Até capotou, como antes. A mãe do Jonah gostava de puni-lo colocando o seu cachorro no puff. Metido em encrenca de novo? Eu perguntei. Disse Jonah, cutucando uma crosta no joelho. Ela colocou o Gabriel lá de novo. Por que ela faz isso? Eu perguntei. Eu não sei. Ficamos sentados em silêncio na escuridão. Era agradável. De vez em quando, Gabriel rolava de um lado para o outro ou para dentro do puff. Me encostei na parede e fechei os olhos. Pensei em todos que havia perdido. Pensei em como eu era incapaz de impedir qualquer coisa. Todo mundo morre eventualmente, disse Jonah. O quê? Eu perguntei. Todo mundo morre. Pensei na minha mãe, no Ivan, na Xena e na Meg. Pensei na Abby. Ela ainda estava viva. Nem todos, eu disse. Jonah parecia estar com pena de mim. Muita gente achava que Abby já estava morta. Até eu às vezes achava, mas nunca me permitia dizer isso em voz alta. Nem todo mundo morre, eu disse de novo. Jonah deu de ombros. Por que você está sendo tão mal? Eu perguntei. E ele deu de ombros de novo. Me levantei. É só isso que você sabe fazer? Dar de ombros? Jonah apenas cutucou sua ferida. Senti toda a raiva e tristeza fervendo dentro de mim. Senti tudo ferver e transbordar quando o puff rolou de novo. Dei um passo e o chutei de frustração e raiva. Gabriel gritou de dentro. Você gosta quando eu chuto algo que você ama? Jonah apenas deu de ombros. Você é um idiota, eu disse. Eu não sei se eu estava me referindo ao Jonah ser tão indiferente em relação à morte da minha mãe, ou se eu estava me referindo a mim mesmo por ter chutado o cachorro dele. Saí pisando duro do quarto do Jonah.
Perdi 3 coisas naquele dia. Minha mãe, o vagalume e o Jonah. Vocês ficaram bravos com a cena do Puff, porque eu também fiquei muito indignada, sabe? Mas vocês terão uma surpresa, porque eu também tive uma surpresa. E vocês vão descobrir agora. A próxima história se chama O Mágico e o Sonserino, e é a última história. E aqui os pontos vão se amarrar definitivamente. Depois de começar, não pare. Estamos quase lá. Estamos quase no fim. Já passamos por muita coisa juntos, você e eu. Faça o que quiser com isso e eu vou arranhar a parte frontal do seu cérebro uma última vez. Aproveite. Jonah e eu nunca mais fomos os mesmos depois que eu chutei o cachorro dele. Ele flutuou para longe de mim e do Austin. Nunca o expulsamos, mas também nunca fizemos questão de incluí-lo. Todos nós terminamos a 4ª série e começamos a 5ª. Olhando para trás, não consigo deixar de pensar que todos os meus colegas ficaram em choque com os desaparecimentos e violência. Éramos pequenos zumbis cumprindo tarefas. Na 5ª série, o fim de toda a confusão começou com 3 palavras. Eu sou um mágico. Era uma coisa estranha de se ouvir naquela época. Toda a conversa era sobre Harry Potter. Todos no recreio eram bruxos ou bruxas. Ninguém era mágico, exceto Jonah. Me lembro do meu novo grupo de amigos se reunindo sob a cerejeira na hora do recreio e se dividindo em casas. Eu sou da Sonserina. E eu sou da Corvinal. Eu sou da Grifinória. Ninguém nunca escolheu Lufa-Lufa. Eu sou um mágico, sussurrava Jonah. Todos nós revirávamos os olhos e pegávamos os gravetos e usávamos como varinha. Jonah olhava para todos nós com aquele meio sorriso estranho no rosto e sempre dizia a mesma coisa com aquele jeito tranquilo que ele tinha. Essas não são varinhas de verdade. Revirávamos os olhos de novo e decolávamos em nossas imaginárias Nimbus 2000. Sempre levava alguns minutos para que a nossa imaginação começasse a voar a todo vapor, mas quando ela começava, nos víamos em outro mundo. Um mundo sem professores, regras ou lição de casa. Um mundo onde a gente podia voar, lançar feitiços e jogar quadribol. Decolaríamos e o ar uivaria em nossos ouvidos como só acontece quando se voa em uma vassoura com seus melhores amigos. Voamos cada vez mais alto, jogando quadribol e duelando ao mesmo tempo. Gritos de expelliarmus misturados com cuidado com os balanços e lá está o pomo de ouro, agarra! Enchiam um playground enquanto voávamos. Correndo cada vez mais rápido até suarmos e ofegarmos de tanto esforço, lutávamos, brincávamos e imaginávamos. Inevitavelmente, ouvimos nossos professores nos chamando e desceríamos das alturas da nossa imaginação. Nossas varinhas se tornariam de novo gravetos de cereja. Nossas vassouras se tornariam um ar. Nossos feitiços se tornariam palavras vazias que cairiam inúteis na poeira aos nossos pés. E víamos Jonah, encostado no tronco da cerejeira, sorrindo aquele seu meio sorriso enquanto voltávamos para dentro, para os quadros e as matérias monótonas que compunham nossa existência escolar. Perto do Natal, numa sexta-feira qualquer, algo terrível aconteceu com 2 crianças da minha turma. Sua mãe fala sozinha? Jessie me perguntou no almoço naquele dia. Ele era um dos meus novos amigos. Ele sempre escolhia a Corvinal. Franzia a testa. Não, minha mãe morreu ano passado. Ah, disse Jessie. Desculpa. Tá tudo bem. Minha mãe fala sozinha, disse Jessie. Acordei ontem à noite e ela estava no meu armário com a porta fechada. Eu consegui ouvir ela falando. Isso é estranho, disse Austin com a boca cheia de purê de batata. Jonah apenas bufou. Jessie não pareceu notar. Ela fica me perguntando se eu acredito em almas. Estranho, disse Austin novamente. Isso me preocupa, disse Jessie. Dei de ombros. Provavelmente não é nada. Eu estava errado muitas vezes. Jessie se virou para olhar a garota sentada ao seu lado. Você ainda vai vir? Austin, Jonah e eu fizemos um oh. Sabe, aquele jeito montanha-russa de dizer oh, que as crianças usam para sugerir amor? Ember olhou para nós 3 e balançou a cabeça. Cresçam. Ela se virou para Jessie e disse, eu estarei lá. Quando saímos para brincar depois do almoço, vimos a mãe do Jessie sentada no carro dela, no estacionamento da faculdade. Parecia que ela estava falando sozinha. Viu? Perguntou Jessie. Coloquei a mão no ombro dele. Talvez ela só esteja com saudades. Acho que sim, disse Jessie. Voltamos a brincar, mas eu percebi que Jessie ainda estava pensando na mãe. Na segunda-feira, nem Jessie, nem Ember apareceram na escola.
Todos descobriram o que aconteceu através de Joey Wilson. O pai dele era policial e Joey tinha escutado a conversa dos pais sobre o ocorrido. A mãe do Jesse fez os 2 filhos tomarem 12 doses de um remédio, cada um com um cereal naquela tarde da sexta-feira, quando eles morreram, e espero que estivessem mortos quando isso aconteceu. Ela gravou a palavra Satã na testa do Jesse e a palavra demônio na de Amber. Ela então cortou os 2 dedões dos pés com uma tesoura de cozinha. Depois disso, caminhou até o quarto, deixando um rastro de sangue pelo corredor e usou os dedos ensanguentados para escrever 2 palavras acima da cabeceira da cama. Finalmente, como se tudo isso não bastasse, engoliu os 2 dedos e cravou a tesoura de cozinha na têmpora. As 2 palavras que ela escreveu na parede foram "Eu ganhei". Ninguém sabia o que isso significava ou por que ela fez isso. Esse era o único pedaço de escuridão até o final do 5º ano, quando Jonah realizou seu maior truque de mágica de todos. Ele desapareceria no ar e nunca mais se ouviria falar dele. Aconteceu numa sexta-feira. Me lembro que era sexta-feira porque no dia seguinte meu pai iria me levar para sair e eu estava super animado. Como tudo começou no almoço. Jonah estava sentado à mesa em frente a mim e Austin. Jonah sempre se sentava à nossa frente, mas ele parava de falar na maior parte do tempo. Austin e eu estávamos conversando sobre coisas no fim de semana e comendo aquela pizza de escola com aqueles pedaços retangulares de pepperoni. Eu sou um mágico. Austin e eu reviramos os olhos. Tínhamos ouvido falar que Jonah era mágico há quase 1 ano, mas ele nunca tinha feito um único truque de mágica. Nenhum truque com cartas, nenhum truque com moedas, nada. Eu vou provar, disse o Jonah. Austin e eu nos animamos. Como? Eu perguntei. Todo mundo tem magia fluindo através de si, disse Jonah. Você não pode provar isso, refutou Austin. Eu posso, disse Jonah. Posso te mostrar sua mágica. Eu posso te mostrar mágica de verdade. Certo, disse Austin. Me mostra, então. Eu disse. Me mostra também. Aqui não, disse Jonah. Vem amanhã e eu te mostro. Eu vou provar pra vocês. Tá bom, disse Austin. A escola terminou e no dia seguinte meu pai me levou no Six Flags. Eu esqueci completamente que ia na casa do Jonah com o Austin. Na segunda-feira, nem Austin nem Jonah apareceram na escola. Suas carteiras estavam vazias e ninguém disse nada sobre isso. Dentro da minha mesa, encontrei uma caixa de lápis com uma fita preta amarrada em volta. Do lado de fora, com caneta vermelha, estavam as palavras "Aberto no recreio", sobre a cerejeira. Esperei até o recreio, pensando que fosse um bilhete secreto de Austin ou um novo tipo de jogo. Não foi. Me sentei sobre a cerejeira e abri a caixa. O vento frio batia no meu rosto enquanto meus amigos gritavam no parquinho, voando em suas vassouras imaginárias. Dentro da caixa havia 5 saquinhos de veludo preto e, em cima, um bilhete de Jonah. Dizia o seguinte: você se esqueceu do Six Flags. Aposto que Austin também vai se esquecer. Peguei uma das bolsas e abri. Preso do lado de fora havia um bilhete. Esta é uma varinha mágica de verdade. Peguei a faca e a coloquei no chão. Abri outra bolsa depois de ler o bilhete. Essa era a mágica de Meg. Dentro daquela bolsa havia algo que parecia uma uva passa amarronzada com uma mancha preta em um dos lados. Li a próxima nota. Essa era a magia de Xena. Dentro havia uma pedra triangular redonda de um lado e quase plana do outro. Estava pintada como um ouriço. O bilhete na bolsa seguinte dizia: essa era a magia de Austin. A estranha marca de nascença na orelha esquerda do Austin caiu sobre as flores de cerejeiras caídas. Foi aí que eu me dei conta. Percebi que a uva passa murcha era o olho da Meg e que a pedra redonda era a rótula faltante de Xena. Fiquei olhando para o último saquinho, sem querer abri-lo, sem querer ler o bilhete, sabendo que aquilo só poderia terminar em desgosto. Lágrimas caíram dos meus olhos enquanto eu lia o bilhete pregado do lado de fora. Essa era a magia de Abby. Sacudi o conteúdo da bolsa de veludo e fiquei olhando por um momento, incapaz de processar o que estava segurando. Enquanto as flores de cerejeira caíam ao meu redor, olhei para o coração da Abby, com uma fita verde viva que eu lhe dera no jardim de infância amarrada em um laço perfeito. A fita não era mais brilhante. Estava esfarrapada e manchada em alguns lugares. No fundo da caixa de sapatos havia uma carta, e ela dizia o seguinte: tudo o que eu sempre quis foi que você fosse o meu melhor amigo.
Tudo que eu sempre quis foi um irmão, mas sempre foi outra pessoa e nunca eu. Minha mãe sabia que eu estava sozinho, então se livrou do meu cachorro e me deu uma irmã. A sua irmã. Mas quando ela descobriu que eu te queria, ela quis se livrar da Abby. Eu disse à minha mãe que estava tudo bem, que eu estava tranquilo, mas ela sabia que eu ainda queria você como meu melhor amigo e fez o possível para que isso acontecesse. Eu mantive a Abby o mais segura possível. Cheguei a convencer a minha mãe a deixá-la ir embora no final da 4ª série. A gente ia libertar ela e nos mudar para longe. E eu te dei todas as pistas que eu pude pensar. Você sabia onde ela estava. Por que não veio buscá-la? Coloquei o rabo do meu cachorro na caixa de lápis. Escrevi para você aquela carta com as palavras ao contrário. Você também sabia que elas estavam ao contrário. Lembra como minha mãe te assustou no espelho e eu te salvei? Eu serei o seu melhor amigo. Lembra do círculo? Lembra de eu não ter amigos? Eu vou ser o seu melhor amigo. O que é plano e tem um rosto? Uma moeda. Minha mãe me disse para colocar a rótula na caixa de correio da mãe de Xena. Coloquei o rosto sorridente embaixo porque eu sabia que você ouviria falar e saberia. Minha mãe me disse para colocar aquele bolinho no lanche do Ivan. Deixei outra carinha feliz nele para lembrar da moeda que encontramos no meu quintal. Você sabia e não fez nada, nem contou pra ninguém. Então, quando você chutou a Abby depois do funeral da sua mãe, eu sabia que você tinha terminado de ser o irmão dela. Você sabia que ela estava no puff. Você sabia. E chutar a Abby era sua maneira de me dizer que seríamos melhores amigos e que não havia problema da minha mãe e eu brincarmos com ela. Eu sempre adorei fantoches. A polícia encontrou Abby e Austin na casa do Jonah. A essa altura, ele e a mãe já haviam fugido. Austin foi encontrado na garagem, em um freezer. Me disseram que Abby foi encontrada colada a uma cadeira com um buraco no assento. A sala estava cheia de holofotes, todos apontados para ela. Suas entranhas tinham marcas das unhas de Josh e da sua mãe. Vários halteres foram encontrados em um canto da sala. Para acomodar as mãos, Jonah ou a sua mãe seguravam um dos halteres acima da cabeça e os deixavam cair cerca de 1,5 metros até atingir e quebrar o osso púbico de Abby em vários lugares. Eles montaram um espetáculo de marionetes um para o outro, inserindo as mãos nas partes íntimas da minha irmã. Agarraram e amarraram suas entranhas, torcendo e puxando para fazer ela dançar sob os holofotes. Jonah foi o maior mágico que eu conheci. Ele me mostrou a magia que fluía através da minha irmã e de todos os meus amigos, então desapareceu para sempre. Então, agora você sabe de tudo. Talvez agora você entenda porque eu escrevi tudo o que eu fiz nos últimos meses da minha vida. Crescendo com tanta morte ao meu redor, você precisa fazer algo para impedir que ela te devore por inteiro. Meu terapeuta diz que você precisa entender a mentalidade da pessoa que está tirando algo de você para realmente entender o porquê de tudo isso. Meu terapeuta diz que falar sobre o que aconteceu vai ajudar, que falar sobre o que aconteceu vai me curar, mas não ajuda e nem cura. Enquanto eu escrevo isso, de vez em quando eu olho para o espelho atrás da tela do meu laptop. Meu terapeuta me olha de volta, olhando nos meus olhos, me desafiando a seguir em frente. Depois de começar, não pare. No recreio, eu sempre gritava que estava na Grifinória, mas no fundo, eu sabia que se eu estivesse usando o chapéu seletor, ele escolheria a Sonserina para mim. A Sonserina ajudará você no seu caminho para a grandeza. Eu estou tão manchado quanto possível e, ao viver a vida sombria de todos aqueles que tiraram tudo de mim, cheguei a uma conclusão. Há poder na escuridão. A escuridão é a luz no fim do túnel. A escuridão é o caminho. Willy Wonka, Lord Voldemort, heróis sombrios para tempos sombrios. Senti a escuridão crescendo dentro de mim nos últimos meses e finalmente me sinto vivo de novo. Finalmente, eu me sinto completo. Agora entendo o meu propósito de vida. A temporada de caça acabou e antes que você perceba, será a temporada de matança. É hora de criar um novo dia animado. Você estava prestando atenção? Depois de começar, não pare. Pode fechar a outra aba agora. Eu terminei com você. Esse é o fim. Em breve, você e eu dançaremos. E eu lhe mostrarei a sua magia. Christopher. Eu não sei muito por onde começar a conversar com vocês sobre a história de hoje. Primeiro, como eu disse pra vocês, é uma história muito gráfica, muito difícil de digerir, sinceramente. Algumas partes que eu li na eu fiquei um pouco incomodada, inclusive. E assim, uma coisa que me incomodou muito foi o final. Não a última história em si, mas o final mesmo, literalmente, as últimas frases.
Eu senti que ele meio que se perdeu, não soube como finalizar. Ele fechou os pontos ali muito bem, só que as últimas frases realmente me incomodaram bastante. Eu acho que perdeu a essência, assim. Ah, e uma coisa que eu quase esqueci de falar é que essa saga Bloodworth tem essas 6 histórias, né, que é a saga principal, e tem mais 9 que, assim, eu não sei se continua sendo a mesma saga ou se é a história dos outros personagens. Eu não li, então eu não sei dizer pra vocês exatamente do que se trata, mas eu sei que tem aí essa saga secundária, por assim dizer. Se vocês quiserem, depois aí num próximo vídeo eu trago essas 9 histórias. Eu acho que são bem curtinhas que nem essa, eu acho que dá pra fazer num vídeo só. Mas enfim, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da creepypasta de hoje, se vocês têm alguma teoria. Quero saber se vocês prestaram atenção em certos detalhes, porque os detalhes fazem uma certa diferença aí nessa história, sim. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!